Juízes capítulo 14. Juízes, versículo 14. Quem achou diz? Amém. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tima, e chegando às vinhas de Tima, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apoderou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizeram. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o fardo nas mãos e se foi andando, comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber do corpo do leão que o tomara. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Deus, por essa noite, por este dia abençoado. Pai, muito obrigado, Deus, pela maneira como tu agiste, pela forma como tu trabalhaste. Eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui hoje, sedento de ouvir a tua palavra. Tira toda a dispersão. Deus, este é um momento de exclusividade da tua voz. Nós não queremos nada que não seja a tua palavra. Eu quero anular toda a conversa paralela, todo assunto paralelo, porque agora é hora, como desde o início do trabalho, de emanar vida, de gerar vida, de fazer o milagre acontecer, porque o Espírito Santo faz milagre sempre, desde que encontra corações quebrantados e contritos para ele agir. Senhor, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Aplaudir bem forte. Ele merece. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você senta. Eu esqueci de chamar o pessoal para orar do almoço. Depois eu vou chamar. Falei que ia esquecer, esqueci. Esqueci que eu esqueci. Bem, eu quero falar com você hoje sobre distrações. Já ficou distraído com alguma coisa? E quando você viu, poxa vida, não reparei que isso, que coisa óbvia. Eu já perdi ponto de ônibus de descer, porque na hora alguém mandou uma mensagem no celular e peguei para abrir. E quando eu estou olhando assim, como eu vi, eu conheço esse ponto aqui. É o meu ponto! Passou. Eu fui descer lá embaixo. Distrações. Você está no ponto do ônibus esperando o ônibus? E se você se distrair, dependendo de onde você estiver, ele passa direto. Né? Quando você dá sinal em cima, o motorista não vai parar, porque ele não vai frear e bater no carro, porque você deu o sinal em cima. Talvez o motorista faça assim, ó. Presta atenção na próxima vez. Tchau, espera o próximo. Vindo aí. Não o nosso irmão Demétrio, tá? Porque ele dá um jeito de parar. O irmão Demétrio, ele para. Mas distração é tudo aquilo que tira a gente do foco, do propósito. Qual o seu propósito? Pegar um ônibus. Como você faz isso? Dando sinal. E as distrações, elas trabalham naquele ou naquilo que é instrumento para você alcançar um propósito. A distração, ela não ocorre na origem, ela não ocorre no fim. A distração, ela ocorre no processo que ocorre para você atingir aquele propósito. E seja, eu falei de maneira brincando, de maneira descontraída, para que a gente possa entender de uma maneira macro,
que verdadeiramente existe um ser que o tempo todo tenta nos distrair do propósito. Qual é o propósito nosso? Servir a Deus. E eu vou dizer mais: servir a Deus e chegar no céu. Servir a Deus e chegar no céu. Qual é o grande objetivo dessa nossa trajetória de vida? Eu fico pensando da seguinte maneira: a raça humana, a história humana é algo tão sobrenatural que só mesmo Deus para escrever uma história como essa, irmão. A raça humana, a epopeia humana, ela é digna de filme, inclusive ela é retratada por filmes. Você vê toda a história humana. Porque nenhum ser poderia viver sem essa história e trajetória criada pelo nosso Senhor, o nosso Criador, que é Jeová, o Deus Yahvé, aquele que fez os céus e a terra. Você tem que reconhecer isso. Jonas, quando ele faz aquela bagunçada toda, que foi fugir da presença de Deus, que foi tentar sair do propósito de Deus. Qual era o propósito de Jonas? O projeto que Deus tinha sonhado para Jonas: ganhar almas em Nínive. Jonas não quis. Jonas tentou ele mesmo tentar distrair Deus do seu propósito. Às vezes nós mesmos tentamos distrair no próprio propósito. Nós mesmos criamos as situações para poder mudar o nosso propósito. Aí tem gente que se queixa. Eu conversava com alguém alguns dias atrás, que uma pessoa estava reclamando que tinha muita coisa acontecendo na vida dele. Eu falei a seguinte frase: a Bíblia diz isso. Eu reproduzi o que a Bíblia fala: de que pois se queixa o homem dos seus próprios pecados. Não adianta depois ter feito uma escolha mal feita, botar culpa em um, botar culpa em outro. Nós somos resultado das nossas escolhas, boas ou mais. E o texto fala de um homem, você deve saber, não é citado exatamente, mas você deve saber, foi um fragmento do livro, do tema principal. Você sabe que Sansão era nazireu de Deus. Era aquela pessoa que era separada para servir a Deus. Desde o nascimento já havia algo, uma profecia, uma declaração, uma palavra, que esse menino vai ser uma pessoa separada. Esse garoto é separado. Ele reporta-se, responde diretamente a Deus. Se você trabalha formalmente numa empresa, você sabe que, dependendo da sua condição, dependendo das suas habilidades, dependendo dos seus dons, você não vai nem responder mais ao seu chefe direto. Você pode ter um monte de pessoas naquela hierarquia, ou pelo menos ao seu lado, ou pessoas assim, no seu nível, né? E de repente você vai responder porque você é visto na sua organização como alguém com habilidades especiais, diretamente ao dono da empresa, ao diretor do departamento, porque você é uma pessoa separada para uma missão que nenhum daqueles que estão naquele lugar podem fazer a não ser você. E aí, não adianta falar com quem está do lado, não adianta falar com alguém que está um nível acima, não adianta falar com alguém que está numa posição muito semelhante à sua. Você tem que se reportar diretamente àquele que te escolheu. É por isso que eu não entendo como algumas pessoas conseguem abandonar a fé, conseguem abrir mão de coisas que Deus deu, conseguem anular o seu próprio ministério, conseguem destruir os dons espirituais. Deus chamou para isso, para aquilo, e a pessoa anula isso e depois bota a culpa em homens. Não adianta colocar culpa em homens, porque não foram os homens que te chamaram, foi Deus. Você tem que se reportar de novo para Ele, e quem vai te cobrar é Ele próprio. Repito, quem está
trabalha, ou quem trabalhou numa organização, seja ela privada ou pública, sabe como acontece. Se você tem que pular vários níveis hierárquicos e se reporta-se diretamente àquela pessoa, o maior do nível na hierarquia, você sabe que não vai ser o colega do lado, que não é a culpa do lado, para dizer que não deu certo. O chefe, não deu certo porque o meu colega de sala não estava no mesmo propósito. Não adianta. Aquele superior vai cobrar você como se você estivesse sozinho, e é dessa maneira que eu fico. Não adianta botar a culpa em homens para justificar os seus convites, sejam eles quais sejam. Se Deus quem nos chamou, você vai prestar contas a Ele. E sabe quanto Deus cobra? Eu lembro sempre do meu avô falando assim: meu filho, cuidado que a mão de Deus é pesada. Imagina a mão de Deus assim sobre você. E a Bíblia fala que Sansão, ele era uma pessoa que... Sansão era um sujeito esquisito. Eu só consigo falar isso. Porque Sansão era uma pessoa que ele tinha grandes vitórias num dia, e no outro dia ele ia se encontrar com prostitutas. Sansão era uma pessoa que ele tinha tudo para ser uma das pessoas mais prósperas do ponto de vista das realizações do que Deus tinha que fazer na vida dele, de Israel ou da nação. E mesmo assim ele julga Israel por 20 anos. Mas Sansão, parece que ele não conhecia muito bem o propósito daquilo que Deus tinha separado para ele. Não vai aqui nenhum tipo de julgamento sobre a vida dele, é ele e Deus. Mas o que prende a gente aqui é que, e o tema nosso, como eu disse, são distrações. Parece que sempre na vida de Sansão tinham distrações. Uma das grandes distrações, e essa que significou a ruína dele, foram mulheres. Você pode ver que cita aqui, ele vai se encontrar com uma mulher aqui. Dalila, ele tem um envolvimento com ela, e ela cria uma armadilha para ele que destrói completamente sua vida. Esse é o grande problema. Sansão não entendeu, ou pelo menos se permitia distrair-se com as coisas que chegavam-se a ele. E a Bíblia fala que chega um momento que ele vai para um caminho. Ele vai conhecer uma pessoa. E vem um leão. E o ataca. E ele vai e rasga o leão. Ele vai, pega aquele leão, rasga, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem o seu pai e sua mãe deu a saber o que aconteceu. Não falaram com seu pai. E desceu. E depois ele volta alguns dias para se encontrar com a moça, né? Eram muitas. E se distraiu, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Por que ele tinha que ver o leão morto? Por que Sansão tinha que voltar a uma coisa que estava morta? O que Sansão ia encontrar em alguma coisa que ele já tinha aniquilado, que já estava morta, que já estava inanimada, que não tinha nada para produzir, não tinha nada para gerar? E muitas vezes tem gente que quer voltar naquilo que está morto, e quer voltar naquilo que Deus já matou, quer voltar naquilo que ela mesma derrotou. Meu irmão, para de olhar para trás, para de voltar àquilo que você já venceu. Venceu. O que Sansão foi fazer? Olhar aquele leão morto, gente. Pensa bem. Porque se ele estava, de repente, agonizando, estava morto. Para. Deixa os cadáveres do passado. O que morreu. O que Deus matou, acabou. O que você matou, acabou. Mas a Bíblia fala que Sansão fez questão de se aproximar, apartando-se do caminho. Para quê? Ele estava no caminho, seja qual fosse. Só que ele saiu do caminho para se distrair, lendo o leão. O que acontece com aquele leão? Aquele corpo. O problema é que aquele corpo já estava em estado de putrefação, já estava se decompondo,
porque alguns dias se passaram, e Sansão, ele encontra ali, o termo é muito, tomou, havia um champiabeijo com mel, ali nele, no corpo. E Sansão tenta, olha aquilo ali, ele vê naquele animal morto, em decomposição, podre. Concorda comigo? Depois de alguns dias, cheirava bem ou cheirava mal aquilo ali? Cheirava mal. Mas Sansão, ele foi seduzido como acontecia, seduzido pelo seu olhar, pela aparência, porque ele se envolve com as mulheres, com as moças, obviamente porque ele é com a consciência da carne, dos olhos. E quando ele olha aquele animal morto, ele não consegue ter uma visão ampliada do que estava ali. Ele só olha o que lhe interessava. Ele só olha aquilo que ele viu ali, que pode aguçar os seus sentidos, que podia estimular os seus sentidos. Ele olha ali um pouco de mel. E ele não consegue perceber que ele está buscando uma coisa boa, é alguma coisa podre. Aleluia. Imagina você botar, sei lá, uma bandeja, não sei o nome que dá, travessa de carne, e vem aquelas moscas varejeiras, sei lá o quê, e você esquece aquela travessa de bifes, de carnes, em cima da sua mesa, da sua pia, com esse calor de 50 graus, e você sai, você vai passear, vai passar 2, 3 noites fora. E quando você chega em casa, você vê aquela travessa cheia de carne, cheia de moscas, cheia de bicho. Aí você fala, poxa vida, vou perder isso aqui. Ah, mas espera aí, se eu levantar, como tem muito bife, de repente eu consigo encontrar um bifinho que não foi tão sujo, tão contaminado. Dá nojo, não dá? Exatamente isso que aconteceu com Sansão. Ele só tinha olhos para aquilo que os seus olhos estavam adestrados a enxergar. Tem gente que está tão iludido com as circunstâncias que não consegue enxergar as armadilhas que o diabo está armando para ele. Por quê? Porque está focado naquilo que ele quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. É igual aquela frase que tem aí: tem pai que é cego, tem mãe que é cega, não é? Que tem pessoas que têm tudo ali no assunto para ver as coisas, mas ele não quer ver. Por quê? Porque não interessava a Sansão enxergar aquilo que ele não queria ver. Ele apenas quis fazer. Qual é o desejo dele? Comer, tomar aquele mel. A preço de que? Não importa o que eu vou pagar, não importa o que vai acontecer. E o pior, ele se contaminou. Porque inclusive era proibido ter contato, mas ele não podia ter contato com o cadáver. Ele já exige ali uma norma, uma orientação divina, não podia. Ele tinha que passar por uma purificação, tinha que ter um tempo. Nada disso ele se preocupou. Não só se contaminou, como? Olha o que ele faz, ó. Comendo dele, chegando ao seu pai e sua mãe, Deus do mel. O sujeito se contamina e ele contamina os outros também. Você imagina? Sei lá. O Benedito está aqui, vou usar o exemplo. Chega o Gabriel, pai, aqui um pote de mel, que bom. Aí depois que ele come, você pegou essa onde? Ih, pai, estava em cima da barriga de um cadáver, lá na esquina, na decomposição. Estava num potinho, achei que podia ser interessante. Muitas vezes a pessoa que perdeu a visão espiritual, a pessoa que está fora do propósito de Deus, nota bem isso, ele não só destrói a sua própria vida, como ele leva a maldição para a sua família também. Cuidado! Porque o julgamento de Deus não quer só sobre nós. A exemplo de
religiões. E ele faz questão, não lhes deu a saber que no corpo do leão que o tomaram. O judeu não tocava em cadáver assim, irmão. Não podia, não deveria, não tinha todo o ritual posterior ao toque de cadáver. Ele não só comete o erro, como ele induz os pais também ao erro. E aí, o que eu notei aqui algumas coisas? Sansão buscou algo doce e saboroso dentro de alguma coisa que já estava morta. Meu irmão, morreu, deixa para lá. Está podre, deixa para lá. Está ruim, deixa para lá. Deus tem coisa melhor para você. Não pegue, não busque coisa limpa num copo sujo. Aleluia! De onde jorra fontes de água suja, não pode jorrar água limpa. É bíblico isso. Aleluia! Esquece. Ah, pastor, mas eu vou ter que abrir mão. Abre mão. É melhor a tua salvação, a tua integridade espiritual, do que você viver sob maldição e nem saber por que está vivendo isso. Repito, Sansão buscou algo doce, saboroso dentro de alguma coisa que já estava morta. Às vezes nós estamos lutando por coisas que já morreram, porque a gente viu um brilhozinho ali, um brilhozinho. Eu vou pegar aquela pérola, mas a pérola está em cima de um cadáver. Deixa lá. Se está no cadáver, não é teu. Se está no cadáver, faz parte daquilo que já morreu. Se faz parte de algo que já morreu, deixa para lá, porque Deus tem alguma coisa viva para você. Aleluia! Glória a Deus! Outra coisa aqui que eu notei: Sansão se distraiu com o próprio dom e talento que o Senhor lhe deu. Sabe aquela coisa, irmãos? Eu creio que muitas vezes as pessoas que têm dons espirituais, às vezes a pessoa fala, mas fulano de tal é um charlatão, é não sei o quê. Eu não quero fazer esse tipo de juízo de valor. Eu entendo que muitas vezes as pessoas até têm os dons espirituais, mas eles usam para o seu próprio prazer, para as suas próprias convicções, com ideais e projetos. Aí sai completamente da presença de Deus. E a Bíblia é muito clara que mostra Sansão saindo do propósito de Deus. Acabou. É isso que acontece. Terceiro, Sansão foi derrubado pela sua própria soberba. Abre comigo em Provérbios 16, 18. Rapidinho. Provérbios 16, 18. Falei, deixa a Bíblia aberta, fica ligado. Pastor, tem uma dificuldade muito grande. Vem para a escola bíblica dominical. Você não vai ter dificuldade. Amém? Provérbios 16, 18. Perdão. Quem achou diz? Amém. A palavra é muito clara. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Às vezes nós estamos vendo alguém fazendo fogo descer do céu, matando um leão por dia, rasgando o leão no meio, fazendo tantas coisas como Sansão fez. Mas quando você olhava para Sansão e via um homem fazendo grandes coisas, nós na verdade estávamos vendo um homem que já estava caído no mundo espiritual, e a queda no mundo físico era apenas uma questão de tempo. Sabe a questão de uma estrela? Quando você olha uma estrela, quando você olha o corpo celeste, muito provavelmente alguns daqueles que nós vemos no céu já acabaram, já morreram, nem existem mais, porque a luz demora um tempo imenso para chegar até os nossos olhos. Então, quando nós olhamos para uma estrela, nós estamos olhando no passado. Sabe quando você olha para uma estrela, está olhando no passado, porque aquela luz emitida, ela viajou muitos e muitos anos para chegar até os nossos olhos. E muitas vezes nós ficamos fixados em pessoas, em coisas, e esquecemos que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Ou seja, o próximo passo do soberbo é a queda, e a Bíblia que fala isso, não tem outro passo, a menos que haja arrependimento. E as distrações, 3 distrações aqui rápidas, ficar no tempo. Primeira distração:
Muitas vezes, um homem ou uma mulher, um jovem, é distraído por a busca ou pela busca de um relacionamento perfeito, por caminhos errados. Quando o jovem destrói sua juventude com relacionamentos tóxicos, com relacionamentos que vão gerar morte literalmente. É comum você abrir uma página de jornal ou ver uma informação de jovens de 13, 14, 15, 16, 17 anos que foram mortos por causa do tráfico de drogas, por envolvimento com coisas ruins, por envolvimento com coisas que está na cara, que está levando para a morte. E muitas vezes são distrações. É um jovem que está ali com todo, sendo cuidado pelo amor do pai, mãe. Infelizmente já vivi isso na minha família. Uma prima criada com todo amor, com todo carinho. Ela abandonou Jesus e se envolveu nos caminhos errados. Com 17 anos, ela perde a própria vida. Ela foi distraída porque... Qual foi a distração, pastor? Ela ia para a igreja. Ela saía de casa e dizia para a mãe que ia para a igreja. Nesse meio do caminho, ela conheceu um rapaz envolvido com o tráfico de drogas. Ela conheceu um rapaz envolvido com coisas ruins e se distraiu nessa caminhada. E como que aconteceu? Mataram o rapaz e mataram a moça. Isso tem mais de, sei lá, quase 30 anos. E até hoje, o meu tio, irmão da minha mãe, obviamente não superou isso. Como vai superar? As distrações podem não só roubar os nossos projetos, como podem roubar a nossa própria vida. Ela se distraiu. E muitos amam muito, eu botei aqui meio que joguinho de palavras, muitos amam muito e muitos de forma incorreta. Às vezes você vê uma pessoa, poxa, sabe aquela mulher lá, mulher do poço, né? Samaritana, aquela mulher que estava ali, e aí o Senhor fala, olha, vai avisar o seu marido, não tem não. Tá, mas você tem muitos. Joga esse pelo nessa mulher. Não. Por quê? Porque essa mulher talvez tivesse uma sede de amar tanto. E o diabo se aproveitou dessa carência, desse sentimento que ela tinha, frágil, dessa falta, talvez a ausência de um pai, talvez uma família estruturada, e ela era carente de amor, e encontrou pessoas que apenas abusaram dessa capacidade, dessa necessidade de amar que ela possuía. Há pessoas que amam muito da forma errada, da maneira errada, e talvez alguém tenha se aproveitado de você, meu irmão, que amou alguém que não merecia ser amado por você. Por quê? Você se distraiu. Tem distrações que acontecem nos relacionamentos, no trabalho, seja no caminho. Está lá você trabalhando, você está fazendo o seu trabalho, seja você homem, seja você mulher. E geralmente é assim: teve um problema em casa, teve uma situação adversa, e o capeta coloca naquele dia, naquele horário, uma pessoa para falar com você coisas que você não ouvia ou não está ouvindo há muito tempo do seu companheiro, da sua companheira. Cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que vai tirar você do foco. Cuidado com aquilo que vai tirar você do propósito. Segue! Outra distração no mundo espiritual, isso aqui é clássico, né? Tem que falar isso aqui, não tem como. Que o que tem de gente que acha que a igreja é o foco dos seus problemas. Vou sair da igreja, e quando eu sair, a minha vida estará mudada, porque eu vou encontrar uma igreja perfeita que vai ser só vitória. Não entra, vai estragar a igreja dos outros. Onde você for, você vai encontrar gente igual a você. Às vezes nós reclamamos dos outros porque eles são iguaizinhos a gente, só que a gente não consegue admitir.
Nós falamos que o irmão é problemático, mas nós somos tão problemáticos quanto esse irmão. Nós falamos que nós não aguentamos mais as cobranças, mas nós mesmos estamos muito próprios ou aptos a ser cobrados, porque nós já carregamos, trazemos uma carga de coisas que aconteceram e nós acabamos projetando nas pessoas as nossas frustrações familiares, profissionais. Então aqui, uma das distrações, a busca por uma igreja perfeita, motivadas por frustrações com homens. Irmão, o grande problema é nós ficarmos buscando lugares perfeitos. E sabe o que acontece? Quando você vê que você está 1 ano procurando igreja, 2 anos procurando igreja, 3 anos procurando igreja, e chega a um ponto que nenhuma igreja presta para você. Nenhuma igreja presta. Eu digo para você o seguinte: ceia aonde? Está tomando ceia aonde? Naquele grande dia, a Bíblia fala que o Senhor vai levar a sua igreja, é comunhão, é coinonia. Eu não sei, mas naquele dia vai ter Santa Ceia, que é a reprodução do que nós fazemos aqui há anos. Abre comigo aqui, Filipenses 3,13. Filipenses 3,13. Vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo. Quem achou diz. Amém. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Filipenses 3,13. Posso ler? Irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado. Isso é Paulo falando, né? Sobre a condição dele, que ele achava que não tinha alcançado a perfeição. Não tem como alcançar a perfeição. Nós não somos perfeitos. Eu fico exigindo a perfeição do irmão. Talvez seja pior do que o irmão, estou exigindo perfeição. Por quê? Porque eu me enxergo nele. Porque eu me vejo nele. E no fundo eu falo dele, não é porque ele seja ruim, é porque eu mesmo me incomodo comigo mesmo, e como projeto nele a mim mesmo, aí eu não consigo aturá-lo. Você conseguiria aturar você mesmo? Diga a verdade. A minha esposa é uma heroína. Amém? Ué. Às vezes a gente fala alguma coisa, o pessoal parece que está em outro planeta, né? Que, né? Todo mundo aqui é, né, pastor? Ninguém tem problema, ninguém. Não. Mas uma coisa faço, e essa é a chave: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O meu alvo é Cristo. Como igreja, sem igreja, como amigo, sem amigo, com família, sem família, o meu alvo é Cristo. Para o Senhor, o seu alvo deve ser Cristo. Meu alvo é Cristo. Tolerando as pessoas não para em lugar nenhum. Glória a Deus. Pastor não é perfeito, porque você não é perfeito. Pastor é como você. A diferença é que o pastor recebeu a responsabilidade específica de gerenciar a casa de Deus e de administrar, de orientar pessoas, de ensinar pessoas. Mas o pastor é tão falho quanto você, obreiro é tão falho quanto você. Então pare de cobrar as pessoas aquilo que você tem que dar primeiro. Aleluia. Se você for perfeito, você pode cobrar, mas nenhum de nós é. É claro que eu não estou falando de caráter. Caráter é inegociável. Amém? Entenda isso, entende? Uma pessoa mau caráter, fique longe dela. Fique longe. Passe longe dela. É igual apóstata. Alguém que apostatou da fé. Aquele que apostatou da fé, meu irmão, se manda dele, não perca tempo, porque essa pessoa pregar para o apóstata é o mesmo que você pregar para Satanás. Não adianta perder tempo. É verdade, não se assuste nem se escandalize com isso. Nós temos muitas pessoas que se dizem artistas gospel, que certamente não merecem nem um segundo na nossa atenção. Então a minha vocação, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Irmão, eu não vou ser pastor no céu.
Não precisa de carteira de pastor para chegar no céu. Não precisa de uma boa casa, de um bom carro, de um bom salário para estar no céu. Naquele grande dia, no dia que formos chamados, todos nós estaremos sós para dar contas a Deus da nossa própria vida. Um dia você vai ser chamado para prestar contas da sua vida. E o julgamento nós teremos chamado Tribunal de Cristo. O que é o Tribunal de Cristo? Em que nós estaremos diante dele para sermos julgados, julgar as nossas obras para recebimento de galardão. E vai passar como se fosse um telão. Sua vida. Sua vida. Toda a nossa vida. Não tem jeito. Algumas pessoas relatam que em experiências de quase morte, você tem. Não sei se alguém já passou por isso. É como se passasse a vida dele toda por um telão. Alguém já passou por isso? Amém ou não? Ó, você está prestes a bater com um carro. Deus lhe guarda, evidentemente. Cair em alguma ribanceira, cair num lugar, a sua vida vem assim em segundos. Nós cremos que isso é exatamente algo preliminar do que vai acontecer no julgamento de Deus. Todas as nossas obras serão expostas naquele grande dia. Na correia não dá para falar muita coisa, senão a gente acaba mudando os tópicos. Outro, não se distraia com esse século presente. Ah, pastor, mas culto de domingo, quarta-feira, sexta-feira tem um trabalho de oração lá, mas poxa vida, hoje é o último dia da novela. Ah, Jesus, poxa, acompanhei 3 meses, o último dia. Acho que Jesus vai me perdoar se eu ficar hoje. Qual o problema? Aí no outro dia, convido para comer uma pizza. Ah, peraí. Poxa, só igreja. Uma pizza. Aí não vai. Aí no outro, aniversário do bebezinho dele, ou dela. Ah, pelo amor de Deus, não vou deixar de ir, né? Irmãos, eu entendo isso. A gente acaba vendo muita coisa. Por que parece que a gente... não é que ninguém sabe mais, mas as experiências que nós temos, porque nós vimos tanta coisa acontecer. Mas eu já vi tanta gente fazendo aniversário em dia de culto, dia de reunião na igreja. E ao invés de estar... Lembrando que cada um faz o que quiser na sua vida, tá? É só uma observação. Você vai entender. E ao invés de estar na casa de Deus, agradecendo a Deus com os seus irmãos, estava por aí, passeando, aproveitando, sei lá, fechando uma churrascaria. Repito, faça o que quiser na sua vida, mas eu preciso induzir você à reflexão. E já vi isso várias vezes. Essa pessoa que passou o aniversário dela aproveitando longe da comunhão, no ano seguinte estava na prova, estava doente, estava pedindo oração da igreja. Valorize aquilo que Deus colocou nas suas mãos e cuidado com as distrações. Tem problema você assistir uma série? Não. Partindo do princípio que uma série dentro dos preceitos morais, dentro dos preceitos bíblicos, não. Não, pastor, mas qual o problema? Estou maratoneando. Mas irmão, tinha escola bíblica. Não, pastor, mas é só hoje. Não é só hoje. Quando você começa a abrir concessões uma vez, toda hora você vai abrir concessões, você nem vai perceber isso. Começa assim. São distrações, são coisas que nos tiram. E eu estou aqui trazendo de uma forma descontraída algo que é muito sério. Tem gente abrindo mão da comunhão por coisas mais banais. Sabe, você tem 2 animais. Você alimenta um e deixa o outro com fome. Dependendo da natureza carnívora desses bichos, aquele que está mais alimentado vai subjugar o mais fraco. Assim é a luta entre a nossa carne e o nosso espírito. Se eu alimento a minha carne, ela vai superar o meu espírito. Ou você acha que no dia de quarta-feira a gente trabalha o dia inteiro? Fisicamente tem ânimo de vir para cá? Não tem, gente.
Mas quando nós chegamos aqui, o Espírito Santo trabalha em nós e nós somos revigorados, porque nós chegamos naquela porta, nós estamos alimentando a nossa alma, o nosso espírito e derrotando a nossa carne. Pela carne, todos nós, neste momento, estaríamos em casa, preparando-se para a semana, separando roupa para o trabalho, separando comida, estávamos em casa descansando as últimas horas de domingo, mas não, nós estamos alimentando a nossa alma, o nosso espírito, projetando aquilo que é a nossa eternidade. Não se distraia com esse século presente. Não se distraia com o mundo. Você pode perder o discernimento daquilo que é de Deus ou do inimigo. Essa é a primeira consequência daquele que se distrai com as coisas do mundo, com as coisas mundanas. Ele perde o discernimento. É por isso que tanta gente cai com tanta facilidade, porque está longe do corpo, está longe da igreja. Eu não aceito essa ideia de que para ser crente eu não preciso estar na igreja. Isso é uma ideia maligna. Nada substitui isso aqui, ó. É isso aqui, ó. No céu, você não vai subir com o celular no bolso, não, tá? No céu, você não vai subir com um tablet. No céu, você não vai usar WhatsApp. No céu, não vai ter rede social. É aqui que você aprende aquilo que você vai fazer por toda a eternidade. As pessoas esquecem que nós vamos viver com Deus, mas nós não vamos viver sozinhos com Deus e com os nossos irmãos que estão aqui. Se você não gosta de gente, você está com um grande problema. Que lá no céu, além da presença gloriosa de Deus, você vai estar do lado de gente. Gosta de você ou não, gente. Então começa a gostar desde agora, tá bom? Para não ter problema lá no céu. Os prazeres e a falsa alegria passageira deste mundo pode nos, aí eu botei, inebriar. Ou seja, como alguém que fica embebecido, embriagado, perde os sentidos, não tem discernimento. E aí eu quero que você abra comigo Gênesis capítulo 19, verso 1. Está acabando, só falta mais um. Amém? Gênesis 19, verso 1. Você sabe a história de Ló? Sabe o que aconteceu? Sabe que a mulher dele depois se torna uma estátua de sal? Que ele... Bem, 19, verso 1, quem achou diz... Esse povo gosta de Bíblia, graças a Deus. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Então olha só, o lugar era pura promiscuidade. O lugar é tão ruim que Deus quis destruir. Era tão ruim que Deus já destruiu com fogo. E a Bíblia fala isso, eu quero que você se prenda aqui. Quem estava sentado à porta da cidade? Ló. Fala, seu Ló. Opa, tudo bem? Ô, meu filho. Ô, rapaz, como é que foi a festa ontem? Foi legal. Como é que foi a bebedeira? Foi bom. Tá, tinha muita promessa? Tinha. Ah, eu estou aqui. Meu irmão, a Bíblia não fala que Ló era fofoqueiro, não, mas eu acho que ele sabia a vida de todo mundo naquela cidade, tá? Às vezes, a gente se envolve e se distrai num ambiente que nós deveríamos apenas ser luz e não fazer parte do cenário. Ló, que deveria ser luz, ser sal da terra, estava fazendo parte daquele cenário maligno, promíscuo, de afronta a Deus. Cuidado para que as distrações não façam você estar naquilo que você tem que denunciar.
Ló estava sentado à entrada da cidade, fazendo o que aí, Ló? E você sabe que falamos aqui, ó, a ausência de Deus nos tira o discernimento. Qual foi a falta de discernimento? Ló foi incapaz de entender que ele estava falando com dois anjos. Ló perdeu tanto o discernimento e a percepção do que era certo e do que era errado, que ele chega ao cúmulo de oferecer as suas filhas para se deitarem com os homens. Olha que loucura! E para fechar o carro do horário, há muitas distrações que ocorrem decorrente de projetos essencialmente pessoais, que podem nos distrair de um projeto maior do nosso Senhor. Eu creio que Deus quer que todos nós estejamos na melhor condição financeira, na melhor condição profissional. Eu creio que Deus quer que todos estejamos no nosso melhor. Mas existem movimentos, irmãos, que a gente faz que nos tira da presença de Deus. E cada um sabe as suas fragilidades. Tem gente que consegue ficar. Uma vez eu estava conversando com uma amiga e depois ela acabou se firmando na igreja. E eu falava, você como é que está na igreja? Ah, tá mais ou menos. Mas você tem que ir na igreja e tal. Ah, não estou tanto tempo sem ir na igreja, não. Eu tenho ido. Quanto tempo você vai na igreja? Ah, tem uns 25 dias que eu não vou no culto. E ela achava normal. Eu, se eu pudesse, estaria aqui na igreja todo dia. Porque aqui eu me alimento. Aqui eu me recarrego. Lá eu sou sugado. É isso que as pessoas não entendem. Eu não sou sugado aqui dentro da igreja, com problemas, com questões. Aqui eu me alimento. Lá fora que eu sou sugado. Aqui é lugar de comunhão, de adoração, e é lugar de presença de Deus. E onde tem a presença de Deus, há poder do Espírito Santo. Aqui eu me alimento. E há pessoas que não entendem isso. Eu lembro uma vez, eu estava novo, e eu estava naquela prova. Eu dava aula no curso preparatório para concursos, enfim. Dava aula em Niterói, de tarde, num horário qualquer, não sei qual. E me chamam na Matriz, que era ali perto da Praça Cruz Vermelha. Enfim, eu vou lá. Aí o diretor do curso me recebe, começa a conversar comigo, gosta de mim e tal. Rapaz, nós vamos precisar de você. Tudo. Ó, então você começa semana que vem. Vamos acertar os valores, tá? Passou um valor legal, cara, pô, já. Eu pobre, quando tem uma oferta boa, já fica pensando um monte de coisa, né? Chega de plano, opa. Poxa, vou mudar aquela. Já pensa em mudar o guarda-roupa, comprar um forno, um fogão novo, um sofá novo, uma cama, já faz mais de plano. Então tá bom. E aí você começa, vai pegar terça, quarta e quinta, uma coisa assim. E quando ele fala, eu perco completamente a percepção do que ele está falando depois que ele fala essa frase. E ele ficou falando, sabe quando a pessoa está falando, você não ouve nada? Que quando ele fala isso, tinha um pequeno detalhe. Eu dirigi uma igreja, a igreja da Trindade, né? E os cultos lá eram terças e quintas. Aí na minha cabeça veio aquela coisa, você é maluco, você está precisando de dinheiro. Está precisando de dinheiro. A igreja não vai te dar dinheiro não, a igreja não te ajuda não. Você tem que pagar despesa, tem que pagar conta. Sabe aquela vozinha nossa? Assim? Não faça isso não. Não. E parece uma eternidade na nossa cabeça, né? Quem já passou por isso, parece que... E o homem fala tudo aí, não sei o que ele está falando. E eu falo, não sei o que, não. Eu não posso. Aí, não, rapaz, nosso salário não é tanto, não lembro mais, sabe? Nem lembro mais salário. Não, rapaz, mas não posso. Mas tem certeza? Não pode, porque não. Eu entrei em detalhes, não me senti à vontade. Não posso. E aí você imagina como eu voltei para casa, né?
Dinheiro é bom. Mas eu tinha um compromisso com Deus. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, porque Deus trabalha na vida de cada um de maneira particular. O pastor está dizendo que eu tenho que fazer isso? Não, isso é problema seu. Você e Deus. Mas eu sabia que eu não ia abrir mão das coisas de Deus, porque Deus ia fazer alguma coisa. E algum tempo depois, meses depois, muito pouco mesmo, não consigo pensar se foi 2 meses, 3 meses, sei lá, sai a minha aprovação em um concurso público. Aí a minha história mudou. Deus estava me testando, sinceramente, irmãos, eu não sei se era bem um teste de Deus, eu não vou afirmar isso, mas certamente seria uma distração para tirar do propósito daquilo que Deus tinha me colocado para fazer. Eu não abriria mão das coisas de Deus pela minha própria subsistência. Por quê? Porque se eu subo nesse púlpito e prego que Deus supre a minha necessidade, as nossas necessidades, eu sei que no momento certo Ele vai suprir a minha. E como eu falei, algum tempo depois eu fui convocado por nenhum concurso público. Irmão, Deus não fica devendo nada para ninguém. 2 Timóteo 4 é assim: nenhum soldado de serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. De novo, nenhum soldado de serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou eu acredito em Deus e entrego a minha vida verdadeiramente a Ele e entendo que Deus não fica devendo nada para ninguém, ou eu vou viver uma vida mesquinha, mais ou menos. Parece brincadeira, mas ontem na preparação do almoço, eu acho que foi a irmã, brincando com os irmãos, alguma coisa de R$200, R$100, e a irmã Lindalva falava que não tinha visto uma nota de 100 ou de 200, eu não lembro agora. 100, né? 200. Eu falei, poxa, o negócio é difícil. Aí falar de dinheiro. E de manhã Deus faz a irmã achar R$100 no chão. Aí eu brinquei, olha, Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu não sei, irmão, o que está distraindo você. Mas para fechar, Provérbios 14:12. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim dá em caminhos de morte. O que você está falando da sua vida, hein? Vai viver uma vida superficial com Deus até quando? Assume um compromisso com Ele. Viva o que Deus tem para a sua vida. Ah, pastor, é tanta gente me azucrinando a cabeça, esquece. Quem te chamou vai cuidar dessa gente, vai cuidar de você também.